Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder. E nesse vídeo daremos continuidade ao volume 2 da Light Novel de Overlord, O Guerreiro Negro. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos ao vídeo. Overlord Volume 2, O Guerreiro Negro. Capítulo 4, Espadas Gêmeas de Morte Cortante. Assim que os guardas gritaram e se prepararam para fugir, uma visão estranha apareceu diante deles. O guerreiro que acabou de chegar levantou sua espada na postura de um lançador de dardo. O que ele está fazendo? No momento seguinte, essa pergunta desapareceu como névoa na luz do sol. O guerreiro arremessou sua espada com velocidade inacreditável. Os guardas olhavam apressadamente para onde a espada voara, e lá viram uma visão ainda mais incrível. O necrosome gigante, aquela enorme criatura Undead, que era aparentemente invencível, cambaleou para trás como se tivesse sido atingido na cabeça por um inimigo ainda maior, antes de desabar no chão. Um estrondo ribombante forneceu a prova de que a criatura gigantesca havia sido derrubada. Estes Undeads estão no caminho. Com isso, o guerreiro negro sacou sua outra espada grande e avançou. Abram, isso. Os guardas não pareciam ter entendido o que o guerreiro disse. Eles piscaram várias vezes antes de finalmente conseguirem analisar as palavras do guerreiro. Não seja tolo. Tem uma horda de Undeads do outro lado do portão. E daí? Isso é algo que eu, Momo, devo me importar. Diante da absoluta confiança do guerreiro negro, todos os guardas foram abalados até o núcleo e não puderam responder. Bem, se não quer abrir, então não há nada a se fazer. Terei que dar meu jeito. O guerreiro se impulsionou para frente e chutou o chão de pedra, desaparecendo do outro lado da parede. Ele saltou por cima de um muro de 4 metros de altura em um único salto. Tudo isso enquanto usava a armadura completa. Uma cena que mal parecia real. Os guardas não conseguiram acreditar nos acontecimentos que acabaram de ocorrer. Cada um deles continuou olhando boquiaberto o lugar onde Momon estava. A linda mulher flutuou para o céu a partir de sua posição original. Aparentemente transpassaria o muro assim, mas então uma voz a deteve. Um momento, por favor. Por favor, leve este aqui também. A voz veio da poderosa fera que servirá de montaria para o guerreiro de agora a pouco. Sua voz era tão inspiradora quanto sua aparência. As sobrancelhas da linda garota se franziram levemente, não que isso tenha danificado sua aparência, e então respondeu a fera: suba as escadas até lá. Você ainda deve ser capaz de se mover depois de cair de uma altura como essa, não? Claro. Este aqui deve correr para o lado do mestre. Espere por este aqui, milord. A enorme criatura passou pelos guardas e subiu agilmente as escadas. Ele pulou por cima do muro e aterrissou do outro lado. Agora tudo era silêncio. Eles ficaram olhando boquiabertos e com os olhos atordoados por um tempo, como se um tufão tivesse acabado de passar por eles. Primeiro guarda a recuperar falou numa voz trêmula. Ei, você ouviu isso? Ouvir o quê? Os sons dos Undeads. Mesmo que eles encostassem os ouvidos nos portões para ouvir, não podiam perceber nada. Era como se um véu de silêncio estivesse recobrindo o cemitério. O som constante dos Undeads batendo nos portões era como se nunca tivesse acontecido. Os guardas assustados murmuraram. Ei, isso realmente aconteceu? Aquele guerreiro, havia Undeads lá, e muitos deles, e ele foi para cima deles, em linha reta. Eles estavam tomados por partes iguais de choque e admiração. A razão pela qual o barulho havia parado era porque os Undeads estavam sendo atraídos por um novo alvo. Devido ao silêncio, ficou implícito que eles ainda estavam lutando e não haviam retornado. Este cenário inacreditável atraiu os guardas para o topo dos muros para satisfazer a sua curiosidade. Eles não podiam acreditar no que viram lá de cima e murmuraram: puta merda, aquele guerreiro, que tipo de homem ele é? Inúmeros corpos espalhados pelo chão. Montanhas de cadáveres estavam por toda parte, cobrindo todo o cemitério. Embora alguns dos Undeads se agarrassem a um fio de não-vida, lutando fracamente para mover-se, todos haviam perdido a capacidade de lutar. O cheiro de decadência pairava no ar enquanto eles observavam, então ouviram os sons da batalha distante. Só pode ser piada. Ele ainda tá lutando? Todos esses Undeads, até os mais fortes, e ele passou por todos eles. Incrível. Quem era aquele guerreiro, afinal? Ele se chamava de Momon, é isso? Aquela plaqueta de cobre dele é algum tipo de piada? Ele tá mais para aqueles aventureiros lendários com plaqueta de adamantite. O que acham? Os outros silenciosamente expressaram sua aprovação. Alguém assim não poderia ser um mero aventureiro, usando uma placa de cobre. Ele deveria ser alguém que possuísse uma plaqueta feita do mais alto nível de todos os metais, em outras palavras, um herói. Não havia outra possibilidade. Acho que a gente acabou de testemunhar o nascimento de uma lenda. O guerreiro negro, não, o herói negro. Todos os outros não puderam deixar de concordar com isso. Quando a mão direita se moveu, os Undeads foram atirados para longe. Quando sua mão esquerda bateu, os Undeads foram cortados em dois. Ainda um tornado de morte que matava tudo que tocava finalmente parou. Que pragas incomodas. Ainda havia recriado suas espadas grandes com magia, e agora segurava com as duas mãos. Ele olhou para os Undeads ao redor dele com uma expressão exasperada em seu rosto. Em seguida, apontou uma das espadas grandes coberta de fluidos vis contra eles. O Undead recuou, parecia tentar fugir de Ainz. Os Undeads não deveriam saber o significado do medo, mas eles passaram a temer Ainz. Este aqui se desculpa profundamente pelas ações deste aqui. O som veio do alto de Ainz. O sábio rei da floresta flutuava no ar, estava com as patas murchas para baixo.
Seus bigodes caíram e sua voz soou igualmente sem vida. Mas quem respondeu não foi Ains. Poderia parar de se mexer. Sua pele é muito macia, é difícil carregar quando se contorce. A voz de Narberal veio da barriga do sábio rei da floresta. O hamster não estava voando, mas sim Narberal que lançara a magia de voo, em si mesma enquanto carregava a carga viva. Ela estava meio enterrada no pelo do sábio rei da floresta. Este aqui pede desculpas. Os Undiades não inteligentes não atacaram Ains quando ele apareceu. Isso porque eles puderam perceber a força vital, e sentiram que Ains era do mesmo tipo deles. No entanto, o mesmo não se aplicava à força vital do sábio rei da floresta vindo na retaguarda. Isso resultou em uma batalha caótica durante o avanço de Ains. Por esse motivo, o sábio rei da floresta foi carregado por Narberal, para que os Undiades não o tocassem. A cada passo que Ains dava para frente, os Undiades davam o equivalente para trás. Eles o cercaram dessa maneira, mas mantinham a distância. Este círculo se movia de acordo com os passos de Ains. Embora os Undiades parecessem estar à procura de uma chance de atacar, qualquer um que aparecesse seria imediatamente destruído por Ains. Portanto, eles simplesmente o cercaram, mas não ousaram avançar. Inúmeros Undiades já haviam sido aniquilados por Ains quando se aproximavam demais. Mesmo desprovidos de inteligência, haviam aprendido que era melhor manter certa distância, e foi por isso que escolheram cercá-lo. Bem, se ficar só nisso, será apenas uma perda de tempo. Ains resmungou ao ver a enorme multidão de Undiades que ainda restava. Se ele quisesse quebrar o cerco, poderia facilmente cortar um caminho através da horda de Undiades. Todavia, se forçasse o caminho, os Undiades poderiam se espalhar em todas as direções e os guardas próximos poderiam acabar mortos ou feridos. Se isso acontecesse, ele perderia as testemunhas de seus atos, assim, não conseguiria o objetivo de ser o aventureiro que resolveu o problema. Portanto, a fim de garantir a segurança dos guardas, ele teve que atrair os Undiades para ele enquanto avançava. E devido a isso seu avanço progrediu lentamente. E então Narberal respondeu seriamente às palavras de Ains. Devemos convocar reforços de Nazarick? 2 dúzias dos nossos podem aniquilar tudo neste cemitério, que ousar ficar contra o Senhor, Ains-sama. Não seja idiota. Quantas vezes eu lhe disse nosso objetivo de vir a esta cidade? Mas, Ains-sama, se quiséssemos ganhar fama, não seria melhor deixar que os Undiades invadissem a cidade e causassem mais baixas antes de entrarmos em ação? Eu considerei essa possibilidade também. Se soubéssemos o objetivo do nosso inimigo, o poder de fogo desta cidade e assim por diante, aí poderíamos fazer isso. Mas como nos falta informação, não podemos perder essa chance. Também seria muito chato ter que ficar à mercê dos inimigos. Além do mais, outras equipes podem roubar nossa glória. Entendo. Ains-sama, o senhor é realmente incrível. Pensar que seu plano foi concebido de maneira tão imaculada. Eu não esperava nada menos do nosso governante supremo. Eu me curvo diante de sua sabedoria superior mais uma vez. Falando nisso, sua tola vassala gostaria de ser iluminada em um ponto. Não seria melhor mandar o Zeit de Assassinsos, assassino dos 8, Gumes Shadow Demonsos, Demônio Sombra, e outros vassalos capazes de se esconder para observar a situação antes que ocorra uma grande mudança nas circunstâncias e, em seguida, se preparar para qualquer imprevisto. Ains olhou silenciosamente para Narberal que estava flutuando no ar. O vento da noite soprava suavemente. Qualquer Undiade que se aproximasse buscando alguma brecha seria destruído em um único golpe por uma das espadas de Ains. Se eu ensinasse tudo, como você aprenderia? Descubra você mesma. Sim, senhor. Minhas mais profundas desculpas. Ains ficou um pouco abalado com isso. Com vigor, ele olhou para trás a fim de verificar novamente a distância entre ele e a entrada do cemitério, e para testar se os guardas ainda podiam vê-lo de lá. Enfim, nosso tempo está ficando bastante apertado. Não dá para evitar, vou ter que traçar um caminho através deles. Ains liberou seu poder. Create Mid Tier Undiade, Jack the Ripper. Create Mid Tier Undiade, Copse Colector. Depois de usar sua habilidade, 2 criaturas Undiades apareceram. Um deles estava vestido com um sobretudo, e usava uma máscara que mostrava um rosto sorridente. Seus dedos terminavam em bisturis cirúrgicos grandes e afiados. O outro era uma criatura enorme e musculosa. Seu corpo estava coberto de pústulas e as ataduras manchadas de amarelo. Havia muitos ganchos de metal por todo o corpo, assim como correntes metálicas cujas extremidades haviam vários crânios gemendo. Mate eles. Os 2 Undiados obedeceram às ordens de Ains e partiram para cima da horda de Undiades circundante. Embora houvessem apenas 2, eles eram mais fortes que qualquer um dos Undiades presentes. Enquanto Jack the Ripero, Jack o Estripador decepava os membros com cada golpe de suas mãos de bisturi, o Corpse Colector, o colecionador de cadáveres, arrancava as cabeças dos Undiades com suas correntes, Ains ativou mais de suas habilidades. Então vamos cuidar das coisas deste lado também. Essas habilidades eram Create Low Tier Undiade, Wright Create Low Tier Undiade, Bom Vulture. Depois de convocar vários deles, ele ordenou: afastem quaisquer intrusos que entrarem no cemitério. Matar aventureiros é permitido, mas não matem os guardas. Os corpos dos Wrights, as aparições brilharam e desapareceram, e os Bom Vultures, os abutres de osso, abriram suas asas e subiram aos céus. Agora que seu trabalho estava terminado, Ains sorriu para si mesmo. Os Undiades de baixo nível estavam lá apenas para prevenir de alguns aventureiros usar magia de voo para alcançar a localização do inimigo, assim roubando crédito pelo seu trabalho. Então, vamos indo.
Enquanto os dois undeados convocados faziam uma exibição brutal de suas habilidades, Ainz avançou sem perder tempo rumo à horda de undeados de baixo nível. Apenas Narberal permaneceu com Ainz no momento em que chegaram à capela no centro do cemitério. Vários sujeitos de aparência suspeita estavam de pé em círculo diante da capela, aparentemente realizando algum tipo de ritual. Todos usavam vestes negras sem detalhes e cobriam seus corpos inteiros, não variavam em cor ou textura. Os capuzes pretos em suas cabeças escondiam seus rostos e só mostravam seus olhos, enquanto os cajados de madeira que carregavam tinham entalhes estranhos nas extremidades. Eles não eram altos, a propósito, eram todos homens. O único rosto exposto pertencia ao homem no meio, e parecia estar morto. Ele estava bem vestido e parecia estar concentrando-se na pedra negra que segurava na mão. O vento levou palavras sussurradas aos ouvidos de Ainz. Os murmúrios no ar subiam e desciam em uníssono, soava como um cântico de algum tipo. Ainda assim, não aprazia como um requiem para os mortos, mas mais como uma espécie de ritual sombrio que blasfemava. Os falecidos. Devemos emboscá-los? Narberal perguntou. No entanto, Ainz negou com a cabeça. Não teria sentido. Até porque, parece que eles já nos viram. Ainz não tinha usado habilidades relacionadas à ocultação, então ele simplesmente caminhou diretamente para o grupo. Embora ele pudesse ter evitado as luzes do cemitério, tudo que a oposição precisaria fazer era usar Dark Vision para ver como se estivesse em plena luz do dia. Além disso, Ainz tinha experiência pessoal do fato de que os monstros convocados e seus invocadores estavam ligados por um elo mental. Como Ainz havia derrotado inúmeros undeados no caminho até aqui, eles devem ter notado que alguém estava se aproximando deles através desse vínculo. Na verdade, já havia várias pessoas olhando para Ainz e Narberal. Dado que ainda não haviam lançado um ataque, eles poderiam ter algo a dizer. Tendo chegado a essa conclusão, Ainz decidiu abordá-los de frente. Enquanto Ainz e Narberal caminhavam abaixo das luzes mágicas, o grupo de pessoas suspeitas se posicionou, e um deles disse ao homem no centro, Kaji-sama, eles estão aqui. Olha só, aquele idiota confirmou. Não, isso pode ser puro fingimento. Melhor ouvir o que eles têm a dizer. Ah, que noite adorável. Não acha que é um pecado desperdiçá-la em um ritual antigo e chato? Sou eu quem decide quando é a hora certa para um ritual. Mas deixando isso de lado, quem é você afinal? Como rompeu a minha horda de undeados? Como se expressando a dúvida de todos. O homem de pé no centro do círculo, Kaji mesmo que com pseudônimo, era provavelmente o mais bem classificado de todos os presentes, perguntou a Ainz. Eu sou um aventureiro em uma missão, procurando um jovem desaparecido. Acredito que você sabe de quem eu estou falando mesmo. Sem dizer o nome dele, correto. Os outros membros do grupo assumiram uma postura, que confirmou no coração de Ainz que eles não eram inocentes que haviam sido arrastados para o assunto. Sob o elmo, Ainz sorriu amargamente para Kaji, que estava olhando nos arredores. Apenas vocês dois? Onde está o resto do seu grupo? Ei, que tipo de pergunta é essa? Pode ser um joguete dele, está tentando ver se tem alguém preparando uma emboscada. Fala sério, ele deveria ter pensado um pouco antes de abrir a boca. Só por isso fica claro que ele é só um pau-mandado. Ainz cansadamente encolheu os ombros quando ele respondeu. Sim, só nós dois. Voamos até aqui com magia de voo. Mentiroso, isso é impossível. Ainz sentiu que havia algum tipo de significado por trás daquela réplica curta. Então ele perguntou, você não precisa acreditar, mas vamos voltar ao tópico principal. Se você deixar o garoto voltar para casa em segurança, posso poupar sua vida. Que tal isso, Kaji? Kaji olhou para o tolo discípulo que havia deixado escapar seu nome. E você é? Antes disso, há algo que gostaria de perguntar. Tem mais alguém além de vocês? Kaji olhou friamente para Ainz. Somos os únicos, tem certeza? Deveria haver alguém entre vocês com uma arma perfurante. Está planejando alguma emboscada? Ou será que a pessoa se escondeu com medo? Você verificou os corpos, hein? Nada mal. De repente, uma voz feminina veio da capela. Uma jovem mulher emergiu lentamente na luz, e cada passo que dava era acompanhado pelo barulho de tilintar metálico. Você. Eles me descobriram, não vai adiantar nada ficar escondida. Falando nisso, eu só me escondi porque não posso usar a magia. Conceal Life. A mulher sorriu em resposta a Kaji, que estava um pouco irritado. Ignorando essa resposta, ele ainda não tinha confirmado se Nfireia ainda era refém. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!